O simples fato de você estar muito exposto a estresse e não melhorar o seu cérebro para ter mais tolerância ao estresse faz que você viva entre 10 e 20 anos menos. Eu não sei nem se eu posso falar aqui, mas o LinkedIn recentemente implementou a área de vídeos deles. Se parece muito com o TikTok, com o Instagram, com o YouTube Shorts. Hoje, o que está acontecendo com a indústria dos games? Pelo menos para crianças, infantil. Esses games, eles não têm objetivo nenhum. Eu nem sei o que é um pager, tá? Só para constar aqui. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Conselheiros. Nosso podcast Os Conselheiros ele vai ao ar todas as segundas-feiras às 20 horas, aqui pelo nosso canal no YouTube e também pelo Spotify. Se é a sua primeira vez conosco, muito obrigado e te convido a fazer a sua inscrição e ativar o sininho para que você seja notificado, notificada sobre outros conteúdos, episódios do podcast e outros conteúdos aqui da Board Academy também. No podcast Os Conselheiros, nós costumamos trazer empresários, executivos ou executivas, conselheiros, conselheiras, para contar um pouco da sua trajetória de vida pessoal, profissional, temas e conteúdos valiosos para ajudar você aí na sua carreira, você empresário na sua empresa, você executivo ou conselheira que está apoiando uma empresa. Então, novamente, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui do meu lado, Lucas Gomes, que é o nosso head da área de marketing. Você tem acompanhado a Board Academy aí em alguma rede social? Ele é o responsável por isso. Lucas, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, Lucas Gomes. Alguns de vocês que estão aqui dentro do ecossistema da Board Academy já me conhecem. Outros, se ainda não conhecem a figura do Lucas Gomes, provavelmente já viram o meu trabalho em alguma rede, né, Marcelo? Isso aí, ele é o culpado, ou melhor, o mérito é dele, porque você está aqui porque foi impactado em algum momento por uma campanha, por uma postagem feita pelo time do Lucas. Exatamente. Então, quando vocês falam assim, nossa, eu tenho a sensação de que a Board Academy está me perseguindo, é o Lucas Gomes e o time dele que está trabalhando ali para ficar aparecendo para vocês o tempo todo, tá? Então, é um prazer enorme estar participando aqui do podcast Os Conselheiros e tomara que seja o primeiro de muitos episódios que a gente vai participar aqui juntos. Aqui, Lucas Gomes, você sabe que no nosso podcast Os Conselheiros, a gente tem esse ar jovial, descontraído, né? Acho que essa é a beleza dos podcasts, onde a gente não tem ali um programa, um noticiário de jornal, não é isso, né? Não é uma coisa travada, engessada. Um bate-papo, né? Porque a Board Academy não é assim. Nós falamos da governança proativa, aquela que ajuda você, empresário, no seu dia a dia, de acordo com a sua necessidade. Não algo que seja totalmente engessado, porque a gente sabe que cada empresa está no seu momento. E passo a passo a gente vai levando essa governança para deixar a sua empresa, então, de uma forma mais profissional, longeva, passando por um processo de sucessão, quem sabe de profissionalização ou mesmo de venda no futuro. Lucas, hoje no nosso podcast nós vamos conversar com quem? Legal. Então, aproveitando aqui, né, que o Marcelo falou de nós não somos engessados, nós temos um aspecto mais inovador, a gente vai trazer um tema aqui que ele é extremamente relevante, contemporâneo, tá? É um tema que está super em alta no mercado e nós trouxemos um excelente convidado, um especialista para falar sobre esse tema. Javier Casademunt. É assim que pronuncia o seu nome, né? Sim, Javier Casademunt, isso mesmo. Você Maravilha. pronunciou muito bem, parece de Barcelona já. Opa! Lucas Gomes. Então vamos falar em espanhol nesse podcast hoje, vai? É isso aí, pronunciei certo. Pessoal, o Javier, ele é CEO e fundador da War Academy na Flórida, tá? A War Academy é uma escola de resiliência para alta liderança e conselheiros. Então hoje nós vamos falar sobre esse tema aqui que é muito importante, que envolve a questão de saúde mental, né? E sentir também um pouco do que está acontecendo no mundo corporativo, certo? E eu vou aproveitar o seguinte, você que está nos assistindo aí, coloca no chat da onde você está falando, se você é um empresário ou uma empresária, se você é um executivo ou uma executiva, ou conselheiro e conselheira, para a gente saber com quem que a gente está falando, quem que é o nosso público hoje aqui. E se esse tema, resiliência, saúde mental, faz sentido para você, compartilha com outros colegas, com outras pessoas, você pode estar ajudando alguém. Maravilha. Então, Javier, seja muito bem-vindo, se apresente para o pessoal aqui que está acompanhando a gente. Muito obrigado, um autêntico prazer, uma honra estar aqui com vocês e com todos os nossos participantes
online. Fiquem ligados, vamos dar muitas boas dicas a respeito de como ser um melhor conselheiro e como ajudar a grandes empresas a serem melhores, com mais resiliência e com melhores resultados. Meu nome é Javier Casademun, como o Lucas falou muito bem, com acento quase de Barcelona. Eu sou professor da ESAD Business School, a segunda melhor escola de negócios do mundo em Executive Education, professor visitante também aqui da Fundação Dom Cabral. Para quem não conhece a ESAD em Barcelona. Isso, ESAD, nós temos nossa sede em Barcelona e somos a segunda melhor escola de negócios do mundo em formação executiva. Lá dou aula de estratégia e direção geral, na Fundação Dom Cabral dou aula de estratégia e liderança. E dentro da The War Academy, the World Advanced Resilience Academy na Flórida, o que fazemos é pegar todas essas pesquisas, essa propriedade intelectual que eu tenho há mais de 5 anos pesquisando em como a ansiedade, estresse e depressão afetam resultados desde a liderança e estratégia. E lá colocamos todos os modelos, todas as metodologias que estão transformando pequenas, médias e grandes empresas em todo o mundo e estão ajudando muito, especialmente conselhos. Muito bom, muito bom. Javier, novamente seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast Os Conselheiros, que muito mais do que para conselheiros, é a nossa casa aberta com todos que nos assistem aqui. Então tenho certeza que esse tema vai ser muito importante para nós. Quando eu penso em resiliência, eu penso em saúde mental, né? E penso especialmente na vida corporativa. Seja do dono, do empresário, como dos executivos, dos colaboradores que trabalham ali e, por que não dizer, dos conselheiros que são contratados. Ou seja, de alguma forma impacta a todos. Talvez impacte até aquele filho que está na escola e que também tem ansiedade ali previamente a uma prova, né? Esse tema, ele talvez pós-pandemia, ele se aflorou, porque muitas pessoas saíram da pandemia realmente com problemas sérios de saúde mental, né? Então, algo que sempre foi falado ou sempre foi sentido a dor, na pandemia se multiplicou em termos de pessoas afetadas por isso. Quando a gente fala de saúde mental, hoje dentro do aspecto que você trata, né, na War Academy e por onde você tem passado aí e visto tanto empresários executivos como conselheiros, esse mal é um mal específico do Brasil, é algo global, afeta todas as idades? Dá um panorama geral para a gente do que você tem visto e pesquisado. Fantástico. Você começou a pergunta totalmente certo. Resiliência, na realidade, sabemos que é um conjunto de habilidades que são protetoras contra a saúde mental e saúde emocional. Ou seja, quanto mais resiliente uma pessoa é, especialmente no entorno corporativo, menos exposta está a poder ter problemas de saúde emocional e saúde mental. E, na realidade, é um problema totalmente global. Lá no Psychology Today, uma das revistas mais relevantes de psicologia do mundo, em 2011, já saiu uma espécie de aviso falando que o mundo ia ser totalmente impactado com um tsunami de saúde mental, bem antes da pandemia. Mas na pandemia não só aguzou isso, senão que começamos a medir qual era o impacto do isolamento de pessoas. Quando pessoas estão isoladas, e hoje sabemos isso por conta da pandemia, níveis de cortisol sobem imediatamente e precisamos de conexão humana para nós estarmos bem. Senão, a ansiedade sobe, estresse. Isso já acontece lá no presídio, quando colocam alguém solitária, né? Já. Quer deixar o cara maluco e deixar ele preso numa salinha escura. Exato, exato. E aí um problema global. A pandemia veio, trouxe ainda isso mais forte no mundo inteiro, mas é um problema global. Agora, o que sabemos é que o Brasil está consistentemente ranqueado entre um dos 5 países mais ansiosos, estressados e deprimidos do mundo. O ano passado, em 2023, no Fórum Mundial, na Organização Mundial da Saúde, falou que o Brasil era número 1 em ansiedade no mundo, no 2023. Então, eu tenho uma informação que eu não sei até que ponto ela é totalmente verídica, mas que a ansiedade, especialmente causada aí pelo estresse do trabalho, né, no mundo corporativo, leva também a um alto índice de suicídios. E países orientais, talvez especialmente Japão aí, um alto índice de suicídios. Mas no Brasil, pós-pandemia, isso aconteceu também. Sim. Né, divórcios e suicídios. Sim, aconteceu muito. E por culpa disso, nós já estamos em um país que por várias questões, já temos as emoções muito afloradas, né? Eu sou de Barcelona, sou espanhol, europeu, lá gerimos as emoções de uma maneira muito diferente. E aqui já temos isso de sermos historicamente um dos 5 mais ansiosos, estressados e deprimidos, e aí vem o grande problema, que quando você traz a pandemia além disso, explode, né? E acontece muito. Alto estresse por muito tempo, que chamamos de estresse crônico ou ansiedade crônica, leva a depressão, que leva a suicídio.
Sabemos isso claramente. E dentro das organizações não é diferente. Desde o One Academy nós fazemos projetos corporativos para grandes empresas, algumas delas listadas. Trabalhamos muito com conselhos. E, por exemplo, no 2023, uma das enquetes, uma das estatísticas mais comunicadas no mercado é uma de uma empresa que chama Conexa. E ele falou que 40% dos colaboradores das empresas estavam ansiosos. 40%. 40%. Pois é. O que vocês acham? Que é 40% ou é mais? Provavelmente deve ser mais. Mas assim, trazendo para dentro do mundo corporativo, Sim. Javier, Sim. além só do número de colaboradores, quem são as pessoas que são mais afetadas por esse problema? É a alta liderança? É o fundador? É o sócio? É a pessoa que está iniciando agora a carreira dela? Quem são as pessoas que têm maiores índices de ansiedade? Você sabe me dizer? Sim. Bom, isso está um pouco dividido, mas não é 40%, por nossas pesquisas e nossos trabalhos está entre 60% e 70% normalmente. Nossa. Normalmente o problema começa no conselho, quando nós medimos o conselho numa empresa que está em 60% e 70% com grande ansiedade e estresse, nós vamos no conselho e vemos que 80%, 90% do conselho tem graves problemas de estresse e ansiedade. 90%? 80%, 90%. Estamos falando de conselhos, um conselho típico de 10, 12 pessoas. Né? Estamos falando de que tem 80%, 90% com pessoas... Muitos interesses, muitos embates, temas mal resolvidos. Mais gestão da saúde, porque isso impacta diretamente também, mais gestão do tempo, muita demanda, realmente tem muita exigência por resultados, né? São pessoas que estão na frente da organização. E como você falava, Lucas, isso impacta o mundo corporativo da seguinte maneira, de up-down, que falamos. Se nós vemos um board que está entre 80% e 90% com alto nível de estresse e ansiedade, temos certeza que a organização toda, por contágio emocional, que chamamos, está incrivelmente ansiosa. Agora, tem as novas gerações. Como é importante capacitar e cuidar da alta liderança, né? Demais. E eles estão totalmente sozinhos. Aquilo que falávamos da pandemia, eles estão totalmente isolados. O que nós sabemos hoje é que quanto mais cresce uma pessoa, alguém chega CEO, presidente de uma organização, realmente o que mais tem lá é isolamento. E solidão na hora de tomar as decisões e demais, e essas pessoas precisam ser acompanhadas. Por isso nós fazemos isso desde a One Academy e temos a total clareza, e o mercado está cada vez mais nessa linha, que precisa conselheiros que realmente possam cuidar dos conselhos desde os conselhos. Isso é importantíssimo. A gente tem enfrentado um problema no mercado que pouquíssimas pessoas hoje, por incrível que pareça, querem assumir posições de liderança dentro das empresas. Por quê? Porque é uma alta cobrança, exige demais das pessoas. E a pessoa, por saber que ela vai ser muito cobrada, que ela vai ser muito desafiada, ela prefere muitas vezes não querer evoluir na carreira. Ela quer ficar... As novas gerações... principalmente as novas gerações. Nós somos criados, né, especialmente ali Baby Boomer, geração X, em trabalhar, ganhar dinheiro e ser feliz fora do trabalho. A partir dos milênios, eles querem ser felizes trabalhando. Sim. E aí, justamente, eles não aceitam um ambiente tóxico, um ambiente onde a ansiedade vai reinar e acabam deixando de buscar essa carreira de liderança, que, como você bem disse, quanto mais para o topo, mais isolado, mais sozinho. Exato. E mais deprimido eu vou ficar, mais ansioso. E aí ficam pelo meio do caminho. Né? Ou a questão da pressão mesmo, né? As novas gerações, querendo ou não, elas não foram expostas a tantos desafios quanto as outras gerações. Eu pego pelo meu pai, assim, na minha idade, o meu pai já tinha passado por vários desafios. Eu já passei por grandes desafios também, mas nem se compara naquela época, né? Então, a pessoa, por ser exposta a esse tipo de pressão, dentro do mundo corporativo, ela sabe lidar melhor com isso. Já as novas gerações, elas já não estão tão habituadas assim. Então, quando ela se coloca numa posição que vai desafiar ela, que vai esticar um pouquinho ali da saúde dela física e emocional, ela acaba... Como que a gente se diz, né? Ela acaba espanando um pouco, né? Ou acaba pedindo demissão, indo para outro lugar. É muito comum no mercado hoje uma pessoa não conseguir ficar 5 anos numa empresa. Sim. Ela chega numa empresa, fica 1 ano, depois ela sai, aí ela vai para outra, aí ela fica 6 meses, não gostei do meu chefe, aí ela pega e vai para outra, e o mercado tá assim, tá ultra competitivo, muito difícil de reter talentos. E muitas vezes pode acontecer por causa dessa questão da resiliência, né? Que é um pouco do que você fala. Inclusive, queria que você explicasse pra gente, Javier, um pouco da diferença. Tem o termo saúde mental, mas eu acho que resiliência, ele engloba tudo isso, né? Sim. E aí, quando você fala sobre resiliência, você fala exatamente sobre o quê? Quando falamos sobre resiliência, queremos falar sobre o conjunto de habilidades que podem ser desenvolvidas desde a alta liderança para ter uma barreira de proteção contra problemas de saúde mental e saúde emocional. Na realidade, a definição de resiliência é a capacidade que tem uma pessoa
especialmente voltado para a emoção, a capacidade de uma pessoa de voltar à sua posição original depois de um momento de alto estresse. É a palmeira no furacão. Exatamente, é a palmeira no furacão, que volta ao seu lugar original. Nós sabemos hoje que pessoas muito resilientes, por exemplo, altos executivos muito resilientes, como nós ajudamos, eles voltam ainda melhores. Então, depois de um momento de altíssimo estresse, um momento de altíssima emoção, ansiedade e demais, temos a capacidade de voltar melhorados, depois, se aplicamos as ferramentas certas. Maravilha. Porque eu estou lembrando aqui de um termo, ou eu acho que foi um livro, pós-pandemia, se não me engano, foi lançado e acabou virando moda, o termo colou, que foi o tal do antifrágil. Antifrágil, verdade. Eu não sei se eu concordo muito com o termo, porque eu acredito que nós somos frágeis, somos seres frágeis, Sim. suscetíveis às emoções. Sim, totalmente. Então, quando a gente fala de resiliência, não significa não sentir aquilo. Você vai ficar triste, você vai ficar chateado, você vai ficar aborrecido. Sim. Mas o que faz a diferença é o quanto você fica parado naquela situação e não tem a capacidade de voltar. Eu acho que isso é o que importa. Parece Rocky Balboa, né? Não importa o quanto você apanha, mas sim quantas vezes você se levanta de novo. Com certeza. E essa é a chave, né? A capacidade de se recuperar. Porque apanhar, a gente vai apanhar golpes a vida dá, especialmente a vida corporativa, especialmente em níveis como CEO, C-Levels, conselho. E nós temos que ter essa capacidade de nos recuperarmos. Agora, a partir de 2016, nós tínhamos, não sei se você é geração X, eu sou geração X, Baby Boomers já nem se fala, eles nem falavam que estavam ansiosos, nós ainda entendemos um pouco. Millennials começam a falar um pouco o que acontece. Nós sabemos hoje que Gen Z, eles mesmos reconhecem. 60% deles falam que eles estão com ansiedade severa. O que acontece? Se você está à frente de uma organização, já seja de um conselho, já seja alguma posição C-Level, se prepare porque em 5 anos você vai ter 2/3 da força de trabalho do mundo hiperansiosa. Então, ou você sabe lidar com isso, ou sua organização nunca vai ter bons resultados. E aí o que a gente acreditava antes? Baby Boomers. Resiliência parecia que era um sinônimo de quanta pancada eu aguento. Agora sabemos, a partir de 2016, um artigo da Harvard Business Review, que resiliência é mais como nos recarregamos, entendendo que somos frágeis, não somos super-heróis, então nós precisamos nos recarregar emocionalmente, fisicamente, intelectualmente e demais, para voltar e nos recuperar depois de um momento de alto estresse. Isso aí conecta com a inteligência emocional, né? O autoconhecimento, o autocontrole e a automotivação. A motivação não vem do outro. Uma vez que eu me conheço, eu busco ferramentas, situações para me recarregar. Então, de repente, o meu recarregar é uma noite de sono. O meu recarregar é me encontrar com certas pessoas e dar risada à noite. Ficar com a família. O meu recarregar é ir para a praia no final de semana. Cada um tem o seu recarregar, é isso? Sim, e o que nós fazemos desde a World Academy, depois de anos e anos de pesquisa, é que sabemos exatamente o que precisa cada perfil cerebral para se recarregar. Então, cada um de nós tem um cérebro único, totalmente diferente, e cada um dos nossos cérebros, em todas essas áreas conectadas, tem uma determinada bioquímica, uma neurobiologia e uma neuroanatomia que pode ser recarregada de uma maneira específica. Não é que para você serviria muito possivelmente para ser na praia. Isso seria uma das coisas que serviria para você. Para o outro isso vai piorar a situação dele, que vai pensar no trânsito para descer para a praia. Pode ser, e a questão é que nós temos muita ciência por trás que fala isso, e aí nós fazemos isso nas nossas metodologias que estão patenteadas, que estamos aplicando há muitos anos em muitas grandes companhias com grandes resultados. Vamos pegar isso que você falou pra gente agora. Sim. Existe um método para cada perfil. Sim. Você saberia dizer pra gente quais são os principais perfis dessas pessoas e mais ou menos como funciona essa metodologia para trabalhar a resiliência nessa alta liderança? Sim, eu posso falar dos 4 perfis principais. O que nós fazemos na nossa metodologia, para que isso fique muito claro, é uma hipersimplificação da neurociência. Eu sou pesquisador, tenho um mestrado de pesquisa da King's College de Londres e publico, mas fazemos uma hipersimplificação. Basicamente, 4 perfis. Um perfil que chamamos persistente. E agora vocês me falam, aquela pessoa que parece que nunca se rende, que vai até o fim, que meta traçada, meta atingida. Vocês conhecem alguém assim? Conheço. Se vocês já está vindo são alguns assim, nomes na minha cabeça. Se vocês são assim, vocês que estão participando online, fiquem atentos nisso. O que acontece? Essa área do cérebro, que tem essas pessoas especificamente, chama córtex anterior cingulado, e ela está hiperativa. A pior parte disso é que se você tem isso, possivelmente ontem à noite, você às 3 da manhã não estava conseguindo dormir. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão agora participando online, às 3 da manhã ontem não conseguiam dormir.
traz preocupação, estresse. Você que está nos assistindo aí, quer um lenço? Brincadeiras à parte. Se você se sentir confortável, coloca no chat aí pra gente se você se identifica com um desses 4 perfis que o Javier está trazendo aqui pra gente. Persistente, não se rende, objetivos até o fim, mas acumula estresse e acumula preocupação. E aí onde vem esse grande problema de pensamento espiral e demais. Não dorme à noite. O segundo deles chamamos de espontâneos. São pessoas muito criativas, pessoas com capacidade de resolução de problemas e demais. O que acontece? Conhecem alguém assim que tem muita cintura, muito capaz de... Sim? O que acontece? Eu sou um pouco assim. Eu ia fazer assim, ó, mas eu segurei o dedo. Foi ele mesmo. É porque, foi ele mesmo. Logo depois de identificar o perfil, ele vai falar assim, ó, e esse aí acorda no meio da noite. Eu sou dos que acordam no meio da noite, tá? Então, se eu não tenho o cérebro... Eu não acordo no meio da noite. Não, que bom. Se eu não tenho o cérebro bem equilibrado com as metodologias, porque dá para ter a melhor parte do perfil e tirar essa parte negativa, eu acordo às 3 da manhã, senão estou me cuidando bem. Agora, Lucas, você mesmo que se confessou que tem essa criatividade máxima. Quando foi a última vez que você falou alguma coisa e se arrependeu? Nossa. Ou a última vez que você fez alguma coisa, não precisa ser grave, mas que você pensou, não deveria ter feito isso. Não, assim, pessoas espontâneas se arrependem o tempo todo, tá, gente? A gente fala da boca pra fora, fala tudo que pensa e depois fala, nossa... Tem um problema. Eu preciso me desculpar. Mas isso não é. O que acontece? O que aprendemos na metodologia, quando nós fazemos isso com os executivos, é todos os nossos superpoderes, que chamamos, trazem malefícios. Não tem como ser muito criativo e não ser impulsivo, porque uma área do seu cérebro está funcionando de uma determinada maneira que traz muita flexibilidade cognitiva, mas traz pouco controle na hora de falar, na hora de um ligado com outro, espontâneo, segundo perfil. O terceiro perfil chamamos de sensível, que são pessoas que se conectam muito bem com outras pessoas muito empáticas, pessoas que são capazes de ler as emoções das pessoas. O que acontece? Essas pessoas têm hiperativa uma área do cérebro que chama amígdala, que é o centro do sistema límbico, que também traz tristeza. Então, se você está online e você se identifica com isso de empatia, tem muita gente, especialmente conselheiros e demais, que trazem muito as emoções das pessoas para si mesmas. Isso traz tristeza. A energia do outro, de uma conversa individual, vem para você. De fato, isso, desde a neurociência, se chama equalização hormonal. Não é tanto energia. Se você tem um cortisol muito alto, você é muito expressivo, e eu capto essa sua expressão através de neurônios espelho e demais, o meu cortisol, fisicamente, meu nível hormonal de cortisol sobe. Então, não é tanto energia, é hormônio equalizado mesmo por conta dessa interação que nós estamos tendo agora. E o quarto deles chamamos de cuidadoso, que são pessoas que têm muita orientação a detalhe, têm muita capacidade de ver cenários e demais. E o que acontece com essas pessoas? Isso é muito bom. Por exemplo, pessoas de tecnologia direto, são pessoas que têm muito isso. Mas normalmente são pessoas que eles vivem enxergando o pior cenário possível. E isso gera muito... Esse aqui é o Marcelo, tá? Só pra isso dizer. gera muita ansiedade neles. O Marcelo é um pouco ansioso. Medroso. Mas é a mesma área do cérebro. Para o primeiro perfil, córtex anterior singular. Eu chamava isso até hoje de manhã de conservador. Essa questão, nós nos justificamos a nós mesmos, né? Racionalizamos o que fazemos emocionalmente. E essa é uma maneira. É ruim? Não é ruim. Agora, você me fala, faça uma estatística. Mais de 95% das vezes isso não acontece. As coisas que pensamos, 90%. É uma projeção mental. Preocupação, né? Preocupação. É uma projeção mental, né? É um medo do que pode vir a acontecer. Exato. Né? E o que sabemos dessa neurociência hoje... Que é super necessário isso às vezes, né? Totalmente. E é muito bom. Para a tecnologia é essencial. Por exemplo, um codificador, se ele não vê possíveis cenários e não pensa onde vai explodir, onde pode não funcionar o programa de computador, ele... E eu costumo dizer que numa empresa você precisa ter um pouco de tudo. Sim, com certeza. Se não tiver aquele que é arrojado, nem existe empresa. Exato. Mas se não tiver o outro que pensa nas possíveis riscos, exato, vai fazer tudo também e a empresa corre sérios problemas lá na frente, né? Exato. O imaginativo. E não só isso. A questão é, a empresa é um cérebro organizacional. Cada uma dessas partes precisa estar representada. Cada um desses perfis precisa. E especialmente no conselho. E aqui vem outro problema que nós identificamos. Normalmente, os perfis gostam de estar juntos, os mesmos. Então, por exemplo, pessoas persistentes, que é o que encontramos muito nos conselhos, eles querem muito estar cercados de pessoas persistentes. Mas o que acontece? Eles não têm os superpoderes dos outros perfis. Então, isso precisa estar muito bem compensado. A gente fala aqui na Board Academy da importância de formar conselhos
com especialistas em áreas diferentes. Então, por exemplo, você tem um conselheiro que é expert em finanças, um outro que é expert na parte industrial, um outro na parte comercial. Isso é a parte hard skill, certo? O conhecimento, o background profissional que cada um trouxe enquanto executivo para chegar na cadeira do conselho. Você está trazendo um nível mais profundo dessa história, que não adianta trazer um financeiro que seja o persistente, um comercial que seja o persistente e um industrial que seja o persistente. Não adianta. Porque não vai ter um filtro dos outros perfis, né, para poder ajudar e esse conselho ser um conselho com alta performance. Exato. E o que acontece é, por exemplo, um persistente, que é o que mais tem assim em altos executivos, são pessoas que dentro desse hiperfoco em objetivos, muitas vezes têm inflexibilidade cognitiva. O Lucas é muito criativo, ele consegue ver opções. Normalmente o persistente não. Então, um conjunto de persistentes, normalmente eles podem acabar com uma empresa simplesmente vendo para o mesmo lugar e eles não veem as opções. Especialmente isso na pandemia aconteceu muito, né? Empresas não saíram para online, não inovaram, não fizeram nada, continuaram. É aquele empresário que é apaixonado pelo seu produto ou serviço. Da matriz BCG, a vaquinha leiteira está morrendo. E ele não larga, não olha para o lado para as opções que podem existir. Exato. Ele precisaria de um conselheiro com esse outro olhar do... Qual que é o perfil? Nesse caso, teríamos o espontâneo. Que auxiliaria muito. E todos servem, porque cada um deles tem o seu momento. Por isso, é muito importante conselheiros com essa perspectiva. Agora eu sou o empresário, ou eu sou o conselheiro que está liderando ali a formação de um conselho. Como eu faço na hora de montar um conselho para definir isso? Tem um teste, como, por exemplo, um DISC, tem um teste de perfil para identificar essas mentes, além da parte hard skill, para formar esse conselho? Sim, totalmente. O que nós sabemos, por conta da pesquisa em neurociência, é aquilo que você falava, soft skill, está diretamente relacionado com áreas do cérebro que antes não sabíamos e hoje sabemos. A questão é não tanto formar o conselho, como modular os possíveis inconvenientes, os possíveis desafios de cada um dos perfis. Por exemplo, podemos ter, como a gente tem trabalhado com conselhos, onde 80% era persistente. Mas nós podemos desenvolver outras áreas do cérebro através de neuroplasticidade se a pessoa conhece como fazer. Neuroplasticidade do cérebro, capacidade de reconectar, aprender coisas novas. Capacidade de melhorar o cérebro, de mudar. Nosso cérebro tem capacidade de mudar até o último dia da nossa vida. E nós temos um teste de 50 perguntas que aplicamos no início de todos os projetos. E o que fazemos é, com esse teste, a gente sabe exatamente qual perfil é. Nunca é um puro, tá? Sempre tem uma combinação. Mas nós sabemos exatamente quais são as combinações de cada uma das pessoas. E com base nisso, nós fazemos recomendações. Primeiro falamos, olha, perigos, desde um ponto de vista vocês acham, desde um ponto de vista de governança, é muito complicado alguém muito persistente. São pessoas muito agressivas, normalmente. São pessoas... Até no relacionamento é truculento, né? É difícil. Quando nós entramos numa empresa e vemos muito persistente, por exemplo, o que sabemos é que lá dentro pode ter até caso olha, um pouco de bullying. Pode ter um caso, como acontece constantemente. A tal da liderança tóxica vem daí. Totalmente. O qual hoje é um risco muito grande e conselheiros precisam estar à frente desses riscos, apontando e auxiliando aos... Eu sou conselheiro de uma empresa. Eu posso levar essa pauta para dentro da empresa e pedir para a gente fazer um assessment desse tipo com toda a alta gestão da empresa. É possível? Sim, é possível. A gente contrata isso da sua empresa, por exemplo? Sim. Ou está disponível no mercado? Como funciona? Contrata diretamente da Work Academy, mas o que nós fazemos quando nós temos certificados, pessoas que têm feito a metodologia conosco, têm se certificado como conselheiros. Eu sou um analista que possa aplicar esse teste. Exato. E o que nós temos, além disso, é dentro dessa certificação, essas certificações que nós temos uma ferramenta automatizada, gratuita, para fazer o screening total da empresa sem custo para eles, quando eles têm feito a certificação conosco. Então, vamos imaginar, um conselheiro vem, certifica conselheiro de resiliência e ele está numa empresa, como o seu caso, e fala, olha, eu quero fazer um screening da empresa toda e saber exatamente como está. Nós mandamos o link para toda a empresa, ele responde as 50 perguntas e automatizado mandamos para ele um relatório geral da empresa toda para que ele saiba onde estão os perigos. E ele possa liderar isso, ele possa contornar toda essa situação. Olha só o que interessante que ele está trazendo aqui para a gente. Que, além desse teste ou desse material servir para o próprio conselheiro, né, identificar o seu perfil, quais são as suas virtudes, pontos de melhoria, esse é um material que o conselheiro poderia carregar debaixo do braço para ele levar para dentro do conselho das empresas que ele participa. Porque ali ele vai conseguir fazer um diagnóstico, um mapeamento de como está organizado
essa empresa, né? Em questão de soft skills, questão comportamental e não só de hard skills, né? Então, ele pode fazer por setores, ele pode fazer só ali com o board que já existe naquela empresa. Se não existe, ele pode fazer com os fundadores, se for uma empresa familiar, por exemplo. Sim. Então, isso pode servir, inclusive, como uma ferramenta de trabalho para ele. Não, eu tô pensando aqui, e acontece muito, tá? Com o nosso público aqui de conselheiros, conselheiras, de você chegar numa empresa, especialmente uma empresa familiar, e se deparar com um cenário de possível sucessão. Sim. Sucessão não diz respeito simplesmente a pegar meu filho e colocar ele para fazer uma faculdade em tal lugar, mandar ele para o exterior, trabalhar numa outra empresa e depois trazer ele de volta. Eu tenho que entender o perfil. Sim. Totalmente. Se ele é a pessoa adequada para aquela cadeira. Totalmente. Porque eu estou querendo levar a empresa para mais 30, 40, 50 anos. Será que o meu herdeiro, ou aquele que eu acho que está preparado para aquilo? Né? Tem o perfil adequado para aquilo? Sim. Ou eu posso, em ele não tendo, prepará-lo para chegar lá? Exato. Pode ser, tudo pode ser preparado, tanto soft skills, obviamente, e especialmente o que nós falamos, né? A neuroanatomia e a neurobiologia da pessoa pode ser ajustada sempre para ser menos inflexível, para ser menos impulsivo, para ser que na realidade é o que precisa, né? Um auto-executivo. Para se formar como não é um analista, qual o termo que você usa da pessoa que vai se formar com vocês? Certificado. Certificado. Sim, certificado. Quanto tempo de duração? É aqui, é online, é nos Estados Unidos? Como funciona? É aqui, online ao vivo, ao longo de 3 meses. Nossa metodologia é muito marcada. Falo muito rapidamente da metodologia, se vocês claro. Na verdade, você pode ficar à vontade para falar dela. Bacana, tá? Bacana. É muito acompanhando, continuando depois desse link, o que fazemos? Vamos imaginar agora nós abrimos uma turma aqui para certificar conselheiros de resiliência e liderança para estar nos conselhos. O que faremos será fazer em 3 meses a seguinte metodologia. Começamos com o link para que o conselheiro saiba qual é exatamente o seu perfil, responde essas 50 perguntas, ele tem um relatório... Ele é o primeiro cobaia dele mesmo. Exato, para ele se entender, o que você falou de autoconhecimento. O autoconhecimento emocional é super importante. Então ele se conhece cerebralmente e nesse relatório já tem tipos de intervenções que auxiliarão a neuroplasticidade para ele. Isso o que é? Intervenções alimentares, intervenções de exercício físico, e comportamentais, mudanças de hábitos que ele precisa fazer para o perfil específico dele, não para outro. Isso na primeira aula de 2 horas. São 3 meses, são 12 encontros, um por semana. Um de aula, que seria esse o primeiro, depois teremos sempre outro que é acompanhamento. O segundo módulo nós chamamos de construção, que é neuroplasticidade. Ensinamos a eles como mudar o cérebro deles e como auxiliar a mudar o cérebro de conselhos e organizações para que tenham melhor flexibilidade e mais resultados. O que nós fazemos está totalmente provado. Melhores emoções trazem maiores resultados. Depois vamos para a terceira etapa. A terceira etapa é coerência, onde nós reavaliamos e conectamos com padrões neuronais, valores, missão, visão e propósito do líder, e ele pode levar isso também para a organização depois. Depois vamos para a etapa que chamamos de controle, onde basicamente ensinamos o conselheiro para que ele possa ensinar ao conselho como um todo técnicas de antecipação, regulação e principalmente contágio emocional. Da mesma maneira que o contágio emocional negativo vem nesse contágio de ansiedade e estresse, nós podemos ajudar o conselho que contagia emoções positivas. Depois vamos para a parte de conexão, onde nós fazemos 8 técnicas de liderança muito boas que podem ser implementadas desde o conselho para a empresa toda, para incrementar engajamento, motivação e resultados, com foco em neurociência. E depois vamos para compromisso, onde vemos como levar isso para toda a organização e se manter. Basicamente, 3 primeiras etapas: melhoramos neurotransmissores bioquímicos que os nossos neurônios transmitem, serotonina, dopamina e norepinefrina para melhorar o bem-estar, a motivação e o foco. E no final vamos para incrementar a ocitocina, que hoje sabemos que é a base de tudo. Quando nós estamos isolados, nossa ansiedade e nosso estresse sobem, mas quando nós estamos conectados com a ocitocina, tudo isso abaixa. Tudo isso em 3 meses. Depois desses 3 meses, eles podem ter acesso a esses relatórios para as empresas onde eles estão identificando riscos, identificando possíveis perfis de liderança e estratégia errados, e só com dar algumas dicas a respeito de como mudar isso, a companhia vai ter melhores resultados. Para você ter uma ideia, empresas com as que trabalhamos, o mínimo que tem melhorado o faturamento tem sido 20%. Eu acredito. Em 3 meses.
3 meses. 20% em 3 meses. Já dizia lá atrás Jim Collins, né? Sim. De uma outra forma, Sim. de definir as posições, os perfis ideais para as posições, Sim. avaliar as pessoas de acordo com o perfil comportamental para colocá-las nas posições corretas e definir o rumo. Sim. Se a gente tem numa empresa diversas posições, sabe qual é o perfil ideal para essas posições, conhece as pessoas e coloca elas no lugar certo, a empresa vai ter melhor resultado. Quando alguém fala de alta performance, é isso. É colocar a pessoa certa, adequada no lugar certo. E se não é, prepará-la para aquilo. Exato. A gente olha muito, olhava, vamos falar a verdade, os RHs, os departamentos de pessoas melhoraram muito nos últimos anos. Mas até não muito longe, a gente olhava só a parte técnica, era o currículo, onde você trabalhou, fala idioma, qual formação. Exato. E é uma grande falha contratar alguém dessa forma. Hoje é mais pelo comportamento do que pelo currículo. Muito Pelo menos mais. no meu setor aqui. Fit cultural. Fit cultural, mais. 100%. E o que sabemos hoje, cada vez mais, por conta dos avanços em neurociência, é que líderes lideram emoções. Não é tanto agora quem coloca, senão que emoções ele tem. Porque é onde tem essa atitude, né? Realmente ele tem que transmitir, contagiar tudo isso. E pode ser feito de maneira totalmente científica, com método, para melhorar as organizações. As que têm melhorado mais, têm melhorado 300%. Maravilha. E aí, Javier, você falou aqui pra gente da sua metodologia, explicou como funciona a entrega do programa. E pouco antes da gente começar aqui, o Javier trouxe pra mim falando assim, Lucas, eu criei um grupo no WhatsApp que nós vamos liberar uma oferta especial do nosso programa para quem estiver dentro desse grupo. E não só isso. Quem participar do programa também vai receber o acesso a esse assessment que ele comentou, para você identificar os seus perfis e tudo mais, e você conhecer melhor a si mesmo e levar isso para dentro das organizações. Então eu queria que você falasse melhor sobre o grupo de WhatsApp, que nós estamos antecipando o lançamento da sua turma voltada para conselheiros e alta liderança, né? E como é que a pessoa faz para ter acesso? Vou pedir depois aqui para o time de design colocar um QR Code aqui, né? A própria Rafa pode colocar aqui na hora da edição, mas se você quiser falar melhor sobre como vai funcionar. Nós vamos colocar na tela aqui um QR Code para você se aplicar e participar desse grupo de WhatsApp, mas você pode no chat aí também colocar eu quero, deixar seu número de contato se for o caso, que a gente também entre em contato. Exatamente. Quem está assistindo pelo celular não consegue escanear o QR Code. O link vai estar ou na descrição desse vídeo ou no chat aqui, que nós vamos enviar para você clicar e entrar no grupo, tá? Mas, Javier, se você quiser, comenta aqui pra gente também como vai funcionar a dinâmica desse grupo. A gente vai mandar alguns materiais por lá, né? Para as pessoas, inclusive, acompanhar uma aula que a gente vai fazer, né? Sim. Temos criado esse grupo de pré-lançamento para, de alguma maneira, favorecer aqueles first movers, né? Aqueles que realmente querem estar à frente, aqueles que hoje estão nos ouvindo e realmente têm se sentido identificados e falam, olha, isso que eu preciso para mim, para o conselho onde eu estou e demais, eles podem, através do QR Code, entrar no grupo de WhatsApp. E nesse grupo de WhatsApp estaremos colocando alguns conteúdos especiais para as pessoas que estejam lá já pré-lançamento. E outra coisa que faremos é disponibilizar o link desse relatório, né, e para que eles possam preencher, responder essas 50 perguntas. E eles, se eles querem, receberão uma ligação com uma devolutiva individual do seu perfil para se entender muito melhor e entender como diferentes perfis impactam a diferentes conselhos. E a partir daqui, eles também poderão estar, obviamente, disponibilizados uma oferta especial do pré-lançamento que faremos. Para que eles façam essa certificação. Para que eles façam a certificação. O programa eu não tenho dúvida, Conselheiro de Resiliência. Mas espera aí que eu acho que o Javier não entendeu direito, que ele tá arrumando um problema pra ele aqui, tá? Não. Pessoal, o que ele falou aqui? Ele falou que se você entrar no grupo e você ficar lá, ele vai mandar o assessment pra você fazer e ele vai ligar pra cada um de vocês e fazer a devolutiva. Ele ou o time dele vai fazer uma devolutiva sobre o resultado do seu assessment pra você se conhecer melhor. E aí depois, se você fizer sentido, você pode vir a se formar e se certificar também como um conselheiro em resiliência. Se entrar 500 pessoas no grupo, teremos 500 ligações personalizadas. O nosso YouTube aqui tem 160 mil pessoas aqui no nosso YouTube. Então se prepare lá o telefone, lá o WhatsApp para atender, hein? Maravilha. A gente tem um grupo, se encher o grupo, não sei se a gente vai criar outro, mas aproveite, escaneie o QR Code aí e entra para você ter acesso a esse material que a gente vai disponibilizar lá, tá bom? Você me dá o link para eu entrar primeiro? Seu perfil já ficou claro. Marcelo não vai entrar no grupo. Brincadeira. Sim, faremos essa devolutiva verbal. Eu ou a equipe, né? A equipe toda. E é muito importante, por quê? Porque a melhor maneira de uma pessoa entender qual é
poder do que realmente estamos oferecendo e o que fazemos realmente dentro de organizações é sentir em si mesmo, né, a identificação total que gera de uau, realmente está falando do meu cérebro e eu faço exatamente essas coisas. E ele entender como isso aplica para ele mesmo em termos de liderança, e ele aqui pode enxergar quanto diferentes pessoas dentro de um conselho podem ter diferentes vieses. Nós estamos falando de que isso que gosta mais as organizações e conselhos do que fazemos. Nós falamos em saúde emocional, mas nós falamos de saúde emocional para ter melhores resultados. Com certeza. Javier, tem uma pergunta aqui no chat, uma pessoa está perguntando aqui. Sim. Se eu aplicar esse teste nos filhos do dono da empresa, eu acho que deve ser um conselheiro aqui que trabalha numa empresa. Se eu aplicar esse teste nos filhos do dono da empresa e não identificar ninguém com o perfil ideal para suceder o pai, como eu devo proceder? Ótima pergunta. Pode ser desenvolvido porque temos algumas considerações. Normalmente o nosso perfil cerebral em 50% é hereditário. Então é bem comum que entre famílias encontremos pessoas com perfis bem parecidos. Tá? Perfis parecidos quer dizer áreas do cérebro ativas. Um pai muito persistente tem normalmente um filho muito persistente. Ainda assim, se tivéssemos não o perfil ideal, a gente pode colocar ele num programa de neuroplasticidade para melhorar as áreas do cérebro específicas. Que não é essa formação, aí seria uma outra... Sim, através dessa formação mesmo. Através dessa formação mesmo. A gente consegue também melhorar e adaptar esse sucessor. Sim, se conseguimos também através dessa formação, porque aí, na primeira etapa, ele entende seu perfil cerebral, suas limitações, suas fortalezas, e em neuroplasticidade nós podemos dirigir ele especificamente a fazer determinados exercícios, hábitos, metodologias que vão melhorar determinadas áreas do cérebro. Não é o conselheiro certificado que vai fazer isso. O conselheiro certificado ele vai aplicar lá o assessment. Estou chamando de assessment. Sim, pode chamar de assessment. Mas aí, uma vez identificado esse filho do dono, de que não tem o perfil ali ideal, não é o conselheiro que vai dar sequência nisso. Ele vai trazer esse filho do dono para fazer a própria certificação, digamos, Sim, dentro da War Academy, é isso? Exato, ele vai trazer isso para fazermos essa certificação junto com War Academy e Board Academy, né? Para fazermos juntos essa... É isso, você falou agora e é bom, Lucas Gomes, citar isso, né? Mas, Marcelo, nós estamos aqui no podcast Os Conselheiros, que é da Board Academy, e vocês estão apresentando um programa aqui, uma formação da War Academy. Não entendi muito bem, o que é isso? Fala da parceria entre as empresas. Exatamente, pessoal. A Board Academy, como a maioria de vocês já sabem, ela é um ecossistema de negócios, né? Então, nós temos a parceria aqui, que já foi comentada em outros episódios, com a C-Level to Board, com a própria Board Ventures, e a War Academy vem como essa parceria dentro do nosso ecossistema, porque a gente entende que o tema resiliência e saúde mental é importante para o conselheiro. Na verdade, é um tema necessário, tá? São coisas assim que, na maioria das vezes, as pessoas ignoram um pouco. Algumas pessoas têm um certo preconceito, algumas têm medo de ir atrás disso, por incrível que pareça. E quando elas descobrem esse universo, que o que o Javier está apresentando aqui pra gente, é o seguinte: se você tem uma área da sua vida que ela, de certa forma, ela te prejudica, nós podemos, através da neurociência, desenvolver isso em você. Esses soft skills, né, Javier? Sim. Acho que é isso. Então, a War Academy é uma empresa que é parceira da Board Academy, que nós vamos fazer um programa de formação voltado para conselheiros e alta liderança, que é justamente para levar isso para dentro das empresas. Porque, novamente, qual que é o propósito da Board Academy? Levar a governança proativa para dentro das empresas brasileiras. E levar a governança, muitas vezes, é cuidar das pessoas. As pessoas é o maior capital que uma empresa pode ter. 100 pessoas não tem empresa. Pelo menos ainda não, né? Pode ser que daqui a pouco tenha, com a inteligência artificial. Mas hoje ainda não. E aí, quando tiver a inteligência artificial, uma empresa que opera 100% com IA, ainda vai ter uma pessoa que opera essa IA. E essa pessoa precisa de cuidado. A gente precisa olhar para ela. Eu estou certo no meu raciocínio aqui? Está certíssimo, está certíssimo. Se nós queremos realmente evitar os autênticos riscos, e os riscos que serão cada vez maiores e crescentes ao respeito da saúde mental e saúde emocional nas empresas, com processos, problemas de assédio, tudo isso aí passa por melhorar a resiliência no conselho. Vamos falar o seguinte, né? A gente falou de resiliência, saúde mental, tocamos aqui na questão da ansiedade, os percentuais altos de ansiedade, mas isso, se não tratado, leva à depressão. Sim. E a depressão aí já envolve medicina, sim, remédios, tratamento mais pesado, sim, né? Sim. Que, se não curado,
pode levar inclusive à morte. Sim. Então é realmente um tema extremamente relevante. Seja do ponto de vista inicial lá, que é para melhorar a performance, dar melhor resultado, mas no final das contas a gente está falando de vida. Estamos falando de vida. E não só, e sempre pensamos nessas estatísticas, né? As estatísticas de suicídio, infelizmente, estão crescendo de maneira catastrófica. Agora, o simples fato de você estar muito exposto a estresse e não melhorar o seu cérebro para ter mais tolerância ao estresse, faz que você viva entre 10 e 20 anos menos. Então entra a questão da longevidade aí também. Longevidade de 10, 20 anos menos, imagina. Imagina. Ele morreu aos 80, morreu aos 60, né? Isso explica muita coisa. Javier, deixa eu abordar um tema que a gente não falou ainda aqui, mas é uma dúvida que eu tenho. Diz respeito a isso aqui, ó, pessoal. Sim. Nós nunca estivemos com tanta informação disponível como na geração atual, né? Começamos lá atrás com a era dos computadores, internet, e um pouquinho antes os bips, pagers, celulares, e aí foi evoluindo, e hoje nós temos na palma da mão um aparelhinho mais sofisticado do que o computador que levou o homem à Lua. Né? Eu nem sei o que é um pager, tá? Só para constar aqui. Ele pinta o cabelo, ele não é tão novinho assim não. Mas o fato é muita informação. Sim. E esse nível de informação, Sim. é uma pergunta, tá? Sim. Isso também gera ansiedade, isso também, a capacidade humana para consumir tanta informação pode ser um problema, algo que deveria ser útil, está sendo over. Sim, com certeza. E a questão é que normalmente essa informação, mais que o volume, normalmente essa informação é sempre negativa, catastrófica, sempre traz problemas e demais. Isso no nosso cérebro gera picos de cortisol. Mas o pior problema que nós temos com celulares é, quando nós, desde um ponto de vista de pesquisa, queremos elevar o nível de cortisol ou estresse de uma pessoa imediatamente, colocamos eles nas universidades, né? Colocamos eles uns capacetes de realidade virtual que simulam que ele está dentro de uma caixa. O celular dá essa sensação para nós o dia inteiro. Celular e computador dá para o nosso cérebro a sensação de estarmos dentro de uma caixa. Então, é mais as horas que nós passamos olhando para o celular que não a informação em si. Então, precisamos de soltar o celular, olhar para lugares abertos, porque senão o nosso cérebro está constantemente gerando cortisol por culpa disso. E de certa forma, a gente não sabe qual vai ser o impacto disso no futuro, nas próximas gerações. Lucas Gomes, geração Z, mas já tem outra geração vindo aí. Eu vejo que os meus irmãos, eles foram criados dando scroll numa tela. Isso. Assim, ó. E é um tema que está muito em alta na internet. O pessoal tem falado muito sobre excesso de dopamina, Sim. né? Que eles chamam até de dopamina barata, que são os vídeos que você fica... A criança não sabe nem falar nem nada, mas já sabe criança escolher não, lá não sabe. O pop-up. Não, e tem mais. O algoritmo, machine learning, ele foi feito para mostrar o que você gosta de ver. Sim. Então, a plataforma ela sempre vai tentar capturar o máximo da sua atenção que ela conseguir, Sim. nem que para isso ela tenha que abrir mão da qualidade do conteúdo. Verdade. Você pode ver que todas as plataformas, inclusive, eu não sei nem se eu posso falar aqui, mas o LinkedIn recentemente implementou a área de vídeos deles, se parece muito com o TikTok, com o Instagram, com o YouTube Sim. Shorts. Então, todas as plataformas hoje tem o seu TikTok. Até a Netflix. Você sabia disso? Você entra na Netflix, você tem o TikTok da Netflix. E aí a pessoa, ela fica literalmente viciada. Consumo rápido. Dá o scroll. Eu vejo que as novas gerações, elas têm uma dificuldade. E olha eu, né? Lucas Gomes falando das novas gerações, né? Eu sou da nova geração, tô falando das novas. A geração Falei que pós... ele não é tão novo assim, né, gente? A geração pós Lucas Gomes. Eles não conseguem se concentrar em algo. Não conseguem ler, não conseguem prestar atenção, não conseguem articular... De filme é uma longa-metragem. Não conseguem articular um pensamento. Eu quero... o que eu vou falar aqui agora, se fizer sentido, comenta aí no chat e coloca, Lucas, faz sentido. Pega uma pessoa da sua família que tem menos de 10 anos e observa os jogos que ela joga. Observa os jogos que ela joga. Eu nasci na época dos videogames. Só que na minha época, os jogos de videogame eram jogos que você tinha que passar de fase. Você tinha que fazer algo para chegar até o final do jogo. Hoje, o que está acontecendo com a indústria dos games? Pelo menos para crianças, infantil. Esses games, eles não têm objetivo nenhum. Praticamente é um jogo de mundo aberto, que a criança ela faz o que ela quer, e não tem nenhum desafio para ela. E se tem o desafio... essa criança não consegue fazer. Eu já reparei isso nos meus irmãos. Eles entram no jogo e aí eles ficam indo pra lá e pra cá, procurando alguma coisa pra fazer, mas se tem algum objetivo que eles precisam completar,
que precisa fazer algo para terminar o jogo, eles não conseguem terminar. Isso é um problema gigante. Porque se a pessoa não consegue fazer isso no videogame, que é uma coisa gostosa de se fazer, imagina no mercado de trabalho. Sim. Imagina quando vier um desafio para essa pessoa. Você precisa bater uma meta. A pessoa vai desistir. Sim. E aí fica cada vez mais difícil e desafiador o trabalho do RH, o trabalho da liderança, de reter essas pessoas, de treinar e capacitar elas. Isso é uma questão cultural, né? Não é só das empresas. Mas a gente precisa saber, dentro do nosso universo, das possibilidades, o que a gente pode fazer com relação a isso, né? É sempre fazer o que a gente tem controle. Sim. Ok. Deixa eu pegar um gancho nisso que você falou, até porque a Board Academy, trazendo esse conteúdo aqui aos nossos colegas, telespectadores, ouvintes, né? Quem está aqui no Spotify também nos ouvindo, a gente sempre busca integrar temas variados para aumentar a nossa caixa de ferramentas e assim ajudar a sociedade de alguma forma. Baseado nisso que o Lucas nos falou, de forma prática, como que um pai, uma mãe, um avô ou avó está nos assistindo aqui, o que pode ser feito para justamente não termos essa situação com os jovens, com as crianças? Tem algo prático que a gente pode dar de aconselhamento aqui para os pais, para os avós que estão aí nos ouvindo com essas novas gerações, para a gente melhorar a saúde mental dos nossos filhos, dos nossos netos? O que eu vou falar é bem difícil de fazer, mas não ter telas até os 11 anos como mínimo. Até os 11 anos. Estudos provam que, principalmente o que você fala, crianças de 2 a 7, o cérebro está totalmente em neurodesenvolvimento, tem áreas do cérebro que estão sendo criadas ainda, então nós estamos detonando o cérebro da criança já diretamente no desenvolvimento, e aí é muito difícil. Hoje temos já estudos de crianças com síndrome de abstinência, né, de celular, então é terrível. Então, até os 11 anos. E a partir daqui, voltar a ter muito do que nós tínhamos, né? Ar livre, atividades ao ar livre, boa alimentação, todas essas coisas. Deixar a criança se machucar. Deixar a criança se machucar, cair. Exatamente, jogar, brincar, essas coisas. Pai, mãe, Senão... avô, avó que estão nos assistindo, é um tema muito sério. Eu tenho certeza que todos vocês amam seus filhos, seus netos, querem o melhor para cada um deles. Só que isso que talvez seja confortável hoje, que é dar lá um celular para a criança parar de chorar, parar de atrapalhar, a gente vai estar criando um filho, uma filha, que amanhã vai ser um adulto com problemas na área emocional, na área mental. Eu tenho certeza que nenhum de nós quer isso para os nossos filhos e netos, não é mesmo? Então, vamos levar a sério esse tema, esse conteúdo de hoje e vamos tentar aplicar. Eu não sei se vai dar para ficar sem ter uma tela até os 11 anos, mas proporcionar uma vida mais equilibrada, com atividades ao ar livre, com esportes, com outras atividades além de simplesmente dar um celular para uma criança se entreter, enquanto você, pai e mãe, está ocupado com outras coisas. Né? Atenção nisso. Javier, nosso tempo está passando aqui, excelente conteúdo, a gente ficaria horas e horas aqui na nossa conversa. Demos uma dica para pai, mãe, avô, avó sobre as crianças, especialmente os pequenos. Mas para esse conselheiro, que é o nosso grande público aqui, o conselheiro, a conselheira, que está lá apoiando aquele dono de empresa, aquela fundadora de empresa, que normalmente está sozinha, como você falou, né? Vai subindo no topo, cada vez se vê mais isolado. De forma assim, objetiva, como esse conselheiro ou conselheira pode, amanhã, já na reunião lá do conselho que ele vai ter, dar um apoio, fazer algo para ajudar esse empresário na parte da saúde mental do empresário e da empresa dele? O primeiro que ele poderia fazer, ainda sem ter feito a metodologia, só tendo recebido esse nosso podcast aqui, tendo participado, é fazer eles conscientes de como eles estão se sentindo antes de tomar as decisões. Nós não somos treinados, nem no Brasil, nem na Espanha, nem praticamente em nenhum lugar do mundo, ao respeito de questionar nossas próprias emoções. Ou seja, o que eu faria se fosse conselheiro e não tivesse certificação de conselheiro de resiliência que colocaremos à disposição deles, e começar amanhã seria: CEO, presidente, conselho, façam o seguinte: antes de tomar uma decisão, respirem fundo, fechem os olhos e se perguntem como estou me sentindo. E saibam o seguinte: se você está estressado, a sua decisão será mais inflexível. Se você está triste, sua decisão será mais pessimista. E se você está ansioso, você não vai conseguir enxergar opções estratégicas. Uau. Nossa, espetacular. Só isso já traz o que chamamos metaconsciência. Você traz um momento de, ok, agora com isso eu já sei melhorar minha própria decisão
no próximo segundo. Daria para fazer um podcast para falar só de consciência. Daria. Né? Eu vejo que esse é um tema que é um tema extremamente relevante, que pouquíssimas pessoas conhecem. Eu vejo que tem um escritor que eu já li alguns livros, já fiz alguns estudos, que é o Eckhart Tolle, que ele fala muito sobre isso. O próprio Jim Carrey é uma pessoa que é um astro, né? É um ator muito famoso na indústria do humor e tudo mais. Tem diversos filmes, ele passou por muitos problemas e ele, através da consciência, ele fala que os livros do Eckhart Tolle salvaram a vida dele. Hoje ele tem uma vida muito mais equilibrada. Você vê que hoje existe outro Jim Carrey, né? Você pega hoje as entrevistas que ele faz, ele tá completamente diferente. E ele fala que esse tema, consciência, foi uma questão que mudou diversos paradigmas na vida dele, né? Que ele passou por um processo muito difícil na carreira. Olha, aqui no chat tem muita gente falando fantástico, tema super válido, obrigado, Javier. Então, pessoal, agradecendo aqui, quero muito agradecer a audiência de todos vocês. Como eu falei no início, se você é a primeira vez aqui no nosso podcast, aqui no nosso canal no YouTube, não era inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para que você seja notificado ou notificada aí sobre outros conteúdos, não só do podcast, mas outros conteúdos que a Board Academy tem disponibilizado em suas redes sociais. E se esse tema foi relevante, como foi relevante para mim, eu mesmo depois vou compartilhar. Pega o link desse vídeo e compartilha com seus contatos. Se você é conselheiro ou conselheira, manda lá para o empresário. Olha, que tema importante. Vamos aplicar essas dicas aqui que o Javier trouxe para a gente nas nossas reuniões. No início de cada reunião, coloca na pauta da reunião. Não é nada... Pô, mas que está falando de algo religioso, espiritual? Não. É cuidar disso aqui, ó, dessa máquina, para que a gente tome melhores decisões. E tomando melhores decisões, nós certamente teremos melhores resultados. Então o tema é super relevante. E visando isso é que a Board Academy, né, Lucas Gomes, fez essa parceria com a War Academy para trazer esse conteúdo, essa formação de qualidade super importante para você ter na sua pauta aí de estudos também, conselheiro e conselheira. Lucas, últimas palavras, caminhando para o nosso final aqui do nosso podcast de hoje. Bom, só tenho a agradecer pelo convite de participar aqui. O Marcelo me convidou de última hora. Não teve nem ensaio, né, Marcelo? Não teve nem ensaio. Não. Se você gostou do Lucas Gomes, aí coloca assim, contratado, porque ele vai voltar outras vezes. É isso aí, pessoal. Coloca aí, contrate o Lucas Gomes. Pô, adorei essa experiência aqui, tá? Gostei, muito legal mesmo. Eu pensei que eu ia ficar bem nervoso aqui, mas quem conhece o Lucas Gomes sabe que é difícil eu ficar nervoso com alguma coisa. Mas, bom, deixa o seu like. Se você não deixou o seu like, você não está fazendo parte desse movimento, né? E para quem der o like, com certeza vai ter uma saúde emocional muito melhor, tá bom? E, não, tem até estudo que fala isso, né? Quando você dá um like, uma coisa positiva para algo, você tem um senso de retribuição, né? Então isso é verdade. Dá o like aí agora para entregar esse vídeo para mais pessoas, compartilha com alguém que está precisando e a gente se vê em breve aí em um outro episódio. Não sei se o Marcelo vai me convidar mais, mas talvez num próximo episódio. Vai depender dos comentários aqui nesse chat, hein? Javier, querido, muito obrigado por ter dado essa aula pra gente aqui. Foi um prazer enorme te ouvir. Confesso para você que eu não sei se tem a ver lá com o perfil que vocês me enquadraram, mas eu sou um cara bastante sentimental. Sim. E em algumas palavras que você falou me tocou de verdade, assim, sabe? Então, para mim foi um banquete que a gente teve aqui nessa conversa. Então, muito obrigado e suas últimas palavras. Atenção, tenho o prazer de estar aqui, muito obrigado. Eu espero voltar também, e principalmente eu espero que tenha sido muito útil, né, para vocês e que também tenha sido muito útil para todos os nossos ouvintes e que realmente, se eles têm sentido, que faz sentido para eles e também eles já com certeza têm identificado que alguma das empresas onde trabalham como conselheiros tem pessoas que possam precisar, entre no grupo, esperamos vocês lá. Eu me comprometo a ligar eu pessoalmente ou alguém da minha equipe para vocês para dar a devolutiva do perfil e vocês conseguirão ser muito melhores conselheiros e ajudar a muitas e muitas empresas a terem melhores emoções e melhores resultados. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Lucas Gomes, mais uma vez. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco. Compartilhe, então, esse vídeo com outras pessoas. Ajude outras pessoas que precisam tomar cuidado com a saúde mental,
ter essa capacidade de resiliência e assim nós teremos melhores decisões e, consequentemente, melhores resultados. Nos vemos no próximo episódio do podcast Os Conselheiros. Um grande abraço a todos. Grande Tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau, pessoal.